votação do painel, tanto na urgência quanto no mérito, demonstra que o texto tinha discussão, tinha maturidade, era um texto equilibrado, tanto é que as posições mais à esquerda e mais à direita convergiram em votar determinadas matérias, ou inclusive o mérito de maneira uníssona, e a grande maioria da casa, mais de 370 deputados, optaram por aprovar um novo marco fiscal para que a gente tenha um rumo, para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente tenha uma medida mais justa, sempre garantindo que as despesas correrão em menor número do que as receitas, responsabilidade fiscal, mas olhando também um pouco para o social, no sentido mais amplo das matérias que precisam ser discutidas aqui durante o ano. Nós temos ainda amanhã 4 destaques e teremos, após o arcabouço, muita conversa, muita reunião para que as medidas que precisarão ser votadas antes da pauta da reforma tributária aconteçam. Nós demos um passo importante hoje também na reunião na residência da presidência do Senado, com empresários, com o ministro Haddad, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, para que a gente comece a trazer apoios importantes para a votação da reforma tributária. Eu penso que hoje a Câmara discutiu com serenidade, com seriedade, com maturidade, uma pauta que era muito cara para muitos partidos, e entenderam que o caminho do meio, a centralidade nas discussões é sempre o melhor caminho. A gente sempre conquista negociando, e a negociação política foi feita, o texto foi construído com o Congresso, com a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do Tesouro Nacional, discutindo amplamente o texto, que foi discutido, na sua grande maioria, com os líderes hoje, que sentiram a maturidade e pediram, inclusive, para que a votação fosse hoje, e se confirmou com a votação expressiva. Presidente, em relação aos destaques de amanhã, houve um acordo em relação ao texto base, mas alguns bancadas falam que não houve um acordo necessariamente sobre o mérito dos destaques, da votação dos destaques. Como o senhor trabalha para não desidratar o texto amanhã na votação das emendas? Tanto é que o destaque mais sensível foi o que nós votamos hoje. Esse é o destaque mais sensível, porque tem alguns partidos que têm essa maior identificação com a não existência de gatilhos, com a questão do constitucionalismo, e nós estamos a proteger. Tem muita gente confundindo arcabouço fiscal ou novo marco fiscal com teto de gastos. São coisas completamente distintas. Nós estamos tratando de uma outra realidade, de um outro momento, que precisa ser adequado, onde há um governo mais progressista, há um Congresso conservador. Os destaques da manhã são eminentemente propostos pelo PL, e deverão ter a quantidade de votos que o mérito hoje teve. Eu acredito numa votação tranquila, nós só não avançamos hoje por causa do adiantado da hora. Mesmo o artigo 15, o significará artigo em relação ao Ele foi devidamente explicado. Ali uma composição do texto original, com mais uma possibilidade de, se o governo arrecadar acima da meta, esse tratamento ser dado no mesmo limite das despesas para quando você cumpre a meta, que é de 70%. A redação às vezes pode não estar bem tranquila, mas essa é a verdade. E não há destaque sobre o artigo 15. Há destaque sobre o Fundo de Brasília, há destaque sobre responsabilização individual do presidente da República, há destaques de texto que eles aqui vão ter que votar 257. Então eu penso que o plenário está amadurecido e manterá na totalidade o texto do relator. Presidente, o quórum foi muito acima do DPEC, apesar de insatisfação de vários deputados, que a gente fala, que a gente escuta com o governo. Você acha que essa vitória é do governo ou é da Câmara? Eu sempre deixei claro em todas as conversas, e nós trouxemos quem é base de governo, quem é independente, quem é oposição. Nós sempre temos que reconhecer o esforço de cada um fez o seu papel, mas essa matéria não é uma matéria de governo, não é uma matéria de oposição, isso é uma matéria de país. E às vezes quem pensa diferente, mas essa, tanto quanto a reforma tributária, vão ser tratadas absolutamente à margem de todo o problema ainda de articulação, de formação de base que o governo tem no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, não dá para medir a base do governo pela votação de hoje? Eu penso que não, mas é uma evolução. Nós estamos trabalhando para que isso se concretize. Eu sempre disse a todos que nós seremos os facilitadores do que for bom para o país. A nossa ressalva é sempre com aqueles temas que sofrem tentativa de revisões. Então, tudo que foi votado no Congresso Nacional há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás,
que nós não temos maioria clara no plenário para votar, nessas matérias o governo terá o nosso apoio, porque elas precisam ser concretizadas para que o Brasil tenha na sua prática segurança jurídica na forma de votar e na maneira de se modificar as matérias que são votadas no Congresso Nacional.